aqueles que já estão entrando. Eu sou a Regina Simões, da Intersite Viagens e Turismo, e do projeto 50 Mais Vamos Viajar, que juntamente com a Silmara, do Sim Lazer Viagens e do Sim Lazer 50 Mais, idealizamos o grupo dos parceiros do turismo dos 50 Mais, com o objetivo de estar cada vez mais aprimorando e valorizando os agentes de viagem que se dedicam a esse público. E para que nós possamos realmente ser valorizados e para que possamos aprimorar o nosso atendimento a esse público, que com certeza vai voltar muito diferente depois da pandemia, a gente está convidando aí umas feras do turismo, pessoas de um alto destaque, de seriedade de trabalho, para vir conversar com a gente, passar dicas que valem ouro. Hoje é a vez da Marina, a Marina Figueiredo, da Pomp Tour, 42 anos no mercado. Marina, você já está aí? Estou aqui já, boa noite. Oi, Marina. Muito prazer e muito obrigada por ter atendido o nosso pedido. E eu queria agora que você se apresentasse um pouquinho para todo mundo que está entrando. Boa noite para todo mundo. Primeiro, obrigada, Regina. Agradeço aí pelo convite, primeiro de fazer parte do grupo e depois pelo segundo convite para vir aqui conversar um pouquinho com o pessoal. Obrigada aí pela confiança. E também agradeço quem está aqui, parando um pouco da sua rotina, né, para estar aqui com a gente hoje ou depois aí assistindo as gravações pelo canal do YouTube. E eu vou aproveitar também um pouquinho antes de iniciar, como acho que é o nosso primeiro bate-papo de 2021. Apesar de a gente já estar aí com o ano praticamente voando, estamos na metade já para o final do mês de janeiro, mas desejar um feliz 2021, que seja um ano de muita saúde acima de tudo, que a gente torce para que a gente possa ter um ano melhor e que a gente também possa passar por tudo isso nos tornando pessoas e profissionais melhores. A gente sabe que junto de cada crise tem as oportunidades e é nos desafios que a gente também nos desafia a nos tornarmos melhor, a crescer, né? E que a gente possa passar por isso dessa forma, assim, ter esse olhar para que a gente possa vir melhor. Então, vamos lá começar. Silmara, você quer dar um oi para o pessoal? Oi, gente, estamos aqui. Vamos lá escutar a Marina chamar, sejam todos muito bem-vindos. Marina, é um prazer te ter aqui no nosso canal. Eu vou ficar online escutando, mas vou preparar a janta, fazer tudo aqui para minha pequena, tá? Um beijo a todos, muito obrigado. Rê, toca aí com você. Tá bom, querida, beijo. Marina, então vamos começar esse nosso bate-papo. Eu acho que o que todo mundo está esperando, você contar para a gente a sua trajetória e principalmente a escolha da Pomp Tour em ter um olhar diferenciado para o público 50 mais. Tá com você, Marina? Vamos lá, então. Deixa eu me apresentar rapidamente para quem não me conhece. A minha vida profissional, minha vida é em torno do turismo, na verdade, né? Mas profissionalmente são 20 anos de experiência pela Pomp Tour, onde hoje eu sou responsável pela área de produtos e pela área comercial da operadora. Atualmente também eu estou como vice-presidente do Conselho de Administração da Abraçoa, que é a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, e sou cofundadora e conselheira executiva do Movimento Supera Turismo Brasil. Vou falar um pouquinho também sobre a Pomp Tour, que é uma operadora com mais de 40 anos, é uma empresa familiar, né? Foi fundada pelo meu avô, então por isso que eu falo que eu vivi no turismo, né? Era papo de almoço, era papo das refeições e dos encontros familiares. Mas apesar, ou por ser uma empresa familiar também, ela é conduzida com muita seriedade, com muito profissionalismo, com muito respeito e muita paixão, porque a gente ama o turismo. É hoje uma das mais tradicionais e respeitadas operadoras, e desde a nossa fundação a gente sempre teve uma operação própria de pacotes rodoviários, depois a gente seguiu para o aéreo, e muito forte no destino nacional. Hoje a gente também já atua há alguns anos com o internacional. A gente iniciou nossa atividade, na verdade, cooperação de viagens rodoviárias pelo Brasil. E durante a primeira década da Pomp Tour, ela foi exclusivamente de turismo rodoviário. É uma das únicas empresas que teve frota própria de ônibus, né? Então a gente é bem enraizado aí no rodoviário, e até hoje é uma marca registrada da Pomp Tour,
mesmo hoje, depois de tantos anos que a gente já está pelo mercado aéreo, já expandiu aí, ainda a gente é muito referência para o turismo rodoviário e para o turismo de terceira idade. Ali pela década mais ou menos de 90, a Pomputura ela começa a operação de roteiros aéreos. E aí é importante contar que hoje, na verdade, a venda da Pomputura ela é muito mais forte no aéreo do que no rodoviário. Mas exatamente por ter poucas empresas de rodoviário, por ter necessidade realmente de ter empresas que tenham um perfil e um conhecimento para operar o turismo rodoviário, que é realmente diferenciado, exige aí uma expertise própria, a gente tem esse estigma, mas um estigma bom pelo rodoviário. E o rodoviário, eu acho que tem muito a ver com essa relação que a gente teve com o público de terceira idade, né? Inclusive, ajudou muito nessa consolidação com esse segmento. Porque lá atrás, né, quando o aéreo ainda era inviável, o aéreo era difícil de ter, era caro, uma série de coisas, esse público de terceira idade, ele viajava muito em grupos de ônibus. Foi assim durante muitos e muitos anos. E aí que a gente começou a ter uma relação muito próxima com eles, numa época que hoje pode parecer até impensável, mas tinha até um certo estigma, né, de grupos de rodoviário e de terceira idade. E a gente foi ali trabalhando com eles desde o início, a gente foi conhecendo, nos especializando nesse segmento. A gente nunca atuou ou se colocou de forma específica para atender esse público, mas isso acabou vindo naturalmente pela forma como a gente customizava e tinha esse atendimento. E aí, como eu comentei na época, tinha até essa coisa meio pejorativa, o pessoal falava, grupo de Dona Maria, grupo de velhinhos, pensava que só fazia viagem. E não é isso. E hoje, talvez, se a gente olhar para o público de terceira idade, gente que está ali na operadora, lidando com fornecedores o tempo todo, é um dos segmentos mais desejados do setor, né? Seja pelos hotéis, pelas agências, pelas operadoras, é um público que todo mundo quer estar ali atuando e quer atender, porque é um público incrível, que viaja pra caramba, tem tempo para viajar, eles viajam no meio de semana, viajam o ano inteiro, não dependem aí de férias, de nada disso. E aí tem esse desejo, porque vai ocupar a hotelaria na baixa temporada, no meio de semana. Eles também estão numa etapa de vida que eles não têm muito mais onde investir, né? Quando você vai para um público mais jovem, ele sempre está ali com perspectiva ou de comprar casa própria, ou de mudar para uma maior, ou de reformar. Ele tem que fazer poupança para pagar a faculdade dos filhos, ou está pagando escola de filho, está trocando de carro. Quando a gente vai para esse público já mais maduro, já mais estabilizado, que já passou por tudo isso, ele está numa época que o dinheiro que ele recebe hoje é por prazer próprio, para investir nele mesmo. E aí ele direciona muito para a viagem. Então é um público que tem dinheiro, tem tempo e tem prioridade para viajar. Marina, pegando um gancho nisso que você acabou de colocar, que eu achei super importante, quando você diz que esse público está na mira de fornecedores, está na mira dos agentes de viagem, dos operadores, porém, eu e mais algumas pessoas que estão na coordenação dos parceiros, a gente chegou à conclusão de que realmente os agentes de viagem precisam de um pouco mais de capacitação, de um pouco mais de conhecimento, de um pouco mais de apoio dos operadores, dos fornecedores, da hotelaria, dos passeios, para que a gente, de fato, consiga se tornar um pouco melhor nesse segmento. Eu não estou menosprezando ninguém, aquilo que a gente sabe, eu também tenho 20 anos de turismo, muito tempo mesmo, mas eu acredito que nesse segmento ainda falta um pouco de conhecimento para o agente de viagem. Esse é o grande motivo também da gente estar aqui hoje conversando com você. O que você passaria para a gente, assim, como a cabeça principal, porque você que lida com os fornecedores, você que lida com o nosso passageiro, o que você passaria para os agentes de viagem hoje, de tudo que você já observou no atendimento a esse público, que você destaca assim como fundamental de aprendizado? Legal, eu acho que são duas coisas que a gente fala. Às vezes não é nem a falta de conhecimento, é uma coisa que às vezes é um pouquinho pior que a falta de conhecimento, que é o preconceito. É a gente pré-julgar alguma coisa e ter uma imagem distorcida do que de fato é. Né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito, e eu falo a gente também, porque a gente tem um trabalho ali constante,
de trabalhar muito isso, de conhecer e entender o cliente e, ao mesmo tempo, da gente não pré-julgar e não criar rótulos. Eu acho que essas duas coisas andam muito juntas. E aí, até antes de me aprofundar um pouco, eu acho que são 3 coisas para a gente sempre ter em mente. Uma é isso, que a gente, primeiro, não pode generalizar perfil nenhum. E eu não falo só de terceira idade, mas de qualquer perfil. Né? Então, o que eu vou trazer aqui, mais para a gente não ter como verdade absoluta, então, a todo mundo que tem 50 a mais, ou todo mundo que é terceira idade, é assim, não. Eu vou trazer aqui uma experiência do que é a maioria do público que a gente atende. Mas é importante que a terceira idade são seres humanos, e que cada um, às vezes, tem uma característica própria, a gente não pode generalizar. Por exemplo, lá a gente atende também muito família com criança pequena. Então, óbvio que eu tenho um tipo de hotel que eu indico para eles, como é um tipo de hotel que eu indico para a terceira idade, roteiros que às vezes são mais adequados, passeios que são mais adequados, mas eu não posso nunca pré-julgar que todo mundo tem que vestir, encaixar nessa caixinha que a gente vai construir. É importante a gente conhecer. Então, isso eu acho que é o mais importante. E isso está muito ligado a você conversar e conhecer o seu cliente para entender exatamente onde que está aquilo que muda. Ele tem, vamos dizer assim, 70% é uma característica, vamos dizer assim, que é muito comum para o público, né? Seja ele terceira idade, que a gente vai falar aqui, ou outro. E depois tem outros 20%, 30% que se moldam àquela personalidade da pessoa. Então, a gente tem que reconhecer isso. O segundo ponto que eu acho que é importante é que a gente vive numa era de mudanças. E esse perfil da terceira idade é um que muda muito. Então, também, o que eu vou compartilhar aqui é importante que é a terceira idade de hoje. Porque a terceira idade de amanhã, talvez daqui 5 anos, já nada do que a gente vai falar aqui vai fazer sentido, né? A gente tem convicção de que isso está mudando, e nesses 40 anos de Comptour, a gente sempre atuou com terceira idade. Se eu olhar para a forma como eu fazia as viagens de terceira idade há 30 anos atrás, há 20, há 10, elas estão sofrendo algumas mutações por conta disso. A gente, quando a gente fala terceira idade, a gente está falando de uma pessoa que carrega uma bagagem, uma experiência de vida. E isso vai fazer da forma como eu sou e que eu vou me portar e o que eu quero para mim, né? Então, eu penso muito assim, se eu pensar na história de vida dos meus avós, o que eles querem hoje, com certeza é diferente, eles são uma terceira idade diferente do que serão os meus pais. Com certeza serei uma terceira idade diferente do que são os meus pais e os meus avós. E os meus sobrinhos ali de 3, 6 anos vão ser uma terceira idade completamente diferente. Então é importante que isso vale para o momento atual, mas que daqui 5, 6 anos a gente vai ter que fazer reciclar um pouquinho disso, né? Ou até antes, né, Marina? Até antes. Então, hoje nós temos, assim, muitos perfis de 50 a mais. Muitos. Exatamente. E aí, acho que a gente tem, por exemplo, se eu converso com o pessoal, vamos dizer assim, os de 80, 90 anos, que viajam bastante com a gente, eu vou ver que são pessoas, por exemplo, que casaram, a maioria são mulheres viúvas, que casaram muito cedo, tiveram filhos cedo e passaram a vida dedicada a cuidar da casa e família. Então, assim, não tiveram uma juventude de curtir, não passearam, não viajaram, não fizeram muita coisa. Então, quando elas chegam agora na terceira idade, o que elas querem? Elas querem ter essa experiência de vida, elas querem olhar para elas, fazer o que elas gostam. Então, é uma terceira idade que quer passear, que quer viajar, que quer ter bailinho à noite, que quer dançar, que quer se divertir, porque elas querem ter aquilo que elas não puderam ter na juventude delas. Muitas delas fizeram a primeira viagem na terceira idade, fizeram sua primeira viagem de avião na terceira idade, fizeram sua primeira viagem internacional na terceira idade. Se eu olhar ali para a faixa, vamos dizer assim, dos meus pais ali com seus 60 e poucos anos, já são uma terceira idade diferente. Eles já trabalharam bastante, mas também já viajaram, aproveitaram, não casaram tão cedo, tiveram uma vida com mais curtição. Então, agora o que eles querem? Eles querem uma viagem um pouco mais tranquila, eles gostam muito de viajar com a família, de viajar com os netos, já não viajam tanto em grupo ou com as amigas como uma terceira idade ali dos seus 70, 80, 90 fazem. E aí, se eu for pensar eu como uma terceira idade, com certeza eu vou querer outra coisa, porque aí eu já viajei muito mais, talvez eu vou querer viagem mais tranquila. Então, eu acho importante a gente entender. E esse é o terceiro ponto, que quando a gente fala de terceira idade, a gente está falando dessa faixa extensa, né? Aqui o grupo é 50 a mais. Então, nós vamos de 50 até 90, 100 anos. Então, é importante a gente separar um pouquinho isso. A terceira idade de 50 e 60 tem mais um perfil.
a terceira idade ali de 70, 80, 90 é um pouquinho diferente. Então, o mais importante que eu acho para a gente de viagem é primeiro conversar e entender que faixa é essa e que características, que perfil que tem para a gente conseguir encaixar um pouquinho. Eu acho que são 3 pontos que a gente não pode esquecer nunca. Outra coisa que eu queria levantar com você. Eu lembro que em uma conversa nossa, para uma viagem para o exterior, eu falei, Marina, qual a sua preocupação maior? A Marina Pontur, né? Você falou para mim, eu ter guias que falam português, porque a maioria não conhece outro idioma, não teve a convivência com outro idioma, e geralmente o português é o último. Então, num roteiro na Europa, por exemplo, quando chegar no português, já não está mais na atração. Você lembra que você me falou isso? A atração já passou, já era outra coisa. Quer dizer, e aquela faixa de nossos passageiros que não sabem o idioma ficaram sem informação nenhuma da atração. Esse tipo de cuidado é uma coisa que o agente de viagem deve começar a valorizar. Que outra coisa você falaria para a gente? Então, eu acho que assim, a gente tem algumas coisas que a gente olha muito quando a gente vende. Primeiro, que a gente tem essa questão de eles estarem primeiro, não que eles não possam se misturar, mas quando a gente vai falar em grupo, assim, eles têm um ritmo diferente, né? Tem essas questões de, às vezes, não entendem muito outros idiomas, porque realmente não estudaram outros idiomas diferentes. De novo, eu volto para isso, diferente da gente, que às vezes está tendo cursos e tal. O acesso, né? Não tinha acesso exatamente. também. Não era assim antigamente. Então, não generalizando, mas grande parte não entende. Alguns já começam a ter ali algumas até limitações de dificuldades físicas, que faz parte do envelhecer, né? Que é uma dificuldade maior de ouvir e tudo mais. Então, a primeira coisa que a gente faz, tem as nossas viagens internacionais, por exemplo, eu não vendo circuito, esses circuitos que juntam todo mundo, que tem um monte de gente lá de um monte de país, porque o guia vai ter um atendimento assim, papum, rapidinho, falou, não repete de novo, precisa ser ágil. Você põe nesses grupos que falam 3, 4 idiomas, é exatamente isso. Quando ele está falando da estátua, a estátua já ficou ali 1 quilômetro para trás, você já não sabe nem mais para bater foto. Então, é o cuidado que a gente tem. Eu vou fazer uma internacional, é um guia que vai falar só português, ele vai estar ali só com brasileiros, né? Nas nossas viagens, mesmo que sejam elas nacionais ou internacionais, é ritmo. Eles têm um ritmo mais lento, e que é normal. Não é errado e não é certo, né? É um ritmo mais devagar. Se você pegar um jovem, é mochileiro, se arrisca, se joga aí, vai fazer... E à medida que a gente vai envelhecendo, o ritmo é outro. Eu já não faço viagem igual a turma de 18, então o de 60, o de 80 não vai fazer viagem como eu faço. Então, a gente fala em fazer viagens com ritmo tranquilo, aquele negócio de visita 5 países numa viagem, ou de dorme em 10 hotéis, ou de faz 4 passeios durante o dia, às vezes não dá. Então, a gente tem que entender que, assim, parar um ônibus e descer é 30, 40 minutos para desembarque, depois tem mais 30 minutos para embarque. Viagem muito longa, vai precisar ter parada para banheiro com mais frequência, porque eles têm necessidades físicas realmente diferentes, a bexiga já funciona diferente. Então, essas percepções que a gente tem que ter, mas isso é importante, que não limita eles a fazer nenhum tipo de roteiro, nenhuma viagem. A gente viu aqui antes, né, que teve apresentação no ano passado, ali no final, com gente que vem de intercâmbio para a terceira idade. Então, aí está aquele pré-julgamento. Eu não posso pré-julgar, intercâmbio eles não vão fazer, ou não vão fazer viagem para tal dia. Eles podem tudo, que a gente tem que ter cuidado para customizar e adaptar. Assim como eu adaptaria, por exemplo, para um casal que vai viajar com bebê. Um casal que vai viajar com criança pequena, eu não posso colocar eles numa viagem só com gente jovem em ritmo. Então, não é questão de terceira idade ou não. Eu acho que a gente tem que entender o perfil e fazer essas pequenas adaptações para que eles tenham a viagem no conforto que eles precisam para aproveitar. Então, a gente tem muito esse cuidado com o ritmo. A nossa viagem, ela às vezes tem uma duração, nem a nossa Europa, um pouquinho maior. Eu faço com 1 ou 2 países. As nacionais aqui, a gente tem esse cuidado também de não encher de muita coisa, mas eles também não querem tempo livre. Para ficar parado, ficar no quarto, eles ficariam em casa. Eles saíram de casa para curtir e conhecer, eles querem aproveitar. Então, a gente mescla isso. Assim, eu não vou deixar eles uma manhã inteira livre ali de bobeira, porque eles não querem.
mas também não posso fazer algo que corra assim, sobe no ônibus, gente, corre, volta, não funciona. Então, assim, vamos entender que eles vão descer no tempo deles, vão parar, vão curtir, eles vão querer entrar ali para tomar um cafezinho, eles vão querer parar para comprar ali, fazer as compras das lembrancinhas que eles vão trazer para os filhos, para os netos, para os vizinhos, né? Então, a gente procura mesclar um pouquinho disso tudo, assim, mas é um público ótimo, que eles topam tudo. Todos esses cuidados, hoje, a gente também está entendendo que não só no internacional, mas no nacional também, né? A mesma coisa, né? O internacional a gente tem cuidados extras porque você está indo para um outro país com outra cultura e outra língua. Então a gente aumenta um pouquinho esses cuidados de quem está lá só falar português, porque eles não vão acompanhar mesmo que seja um portunhol, vai ser difícil, né? Mas 99% cuidado que eu tenho em qualquer viagem, seja ela aérea, seja ela rodoviária, seja viagem de final de semana, seja viagem de 10 dias. Então é ritmo, é o cuidado com o guia que vai acompanhá-lo, se for rodoviário, ou com o receptivo local. As pessoas precisam ter paciência, precisam ter cuidado, precisam ter atenção, porque eles demandam e querem isso. É um público que dá muito valor para atendimento. Isso é ótimo, para quem fizer o trabalho direitinho, fidelizou, né? Nossa. Então, assim, eles dão valor para atendimento, eles dão valor, eles sabem reconhecer quem dá atenção. E isso é do início da viagem, que eu falo no atendimento. O atendimento deles é um atendimento de ligar, de conversar, aquilo de entra no meu site para ver o preço, ou pera aí que eu vou te mandar um e-mail. Não funciona. É atendimento mesmo, é sentar com eles, seja no telefone, ou seja pessoalmente, eles adoram ir pessoalmente, agora não pode, eles estão sentindo uma saudade de ir lá tomar um cafezinho, bater um papo. Às vezes você vai vender uma viagem com eles, ficam uma hora batendo papo, eles conversam, eles gostam, muitos moram sozinhos, estão em casa ali, não tem com quem conversar muito. Então, assim, eles querem atenção, eles querem esse cuidado, né? Eles não querem ser vistos como pessoas limitadas ou serem tratados como crianças, né? Então, você tem que respeitar, são pessoas adultas que têm uma história de vida, que sabem muito bem o que querem. Então, o nosso cuidado é desde o atendimento, como do guia que vai acompanhar, é um guia que vai ter que ter paciência, que vai ter que dar a mão para ajudar a descer do ônibus, que vai repetir 2, 3 vezes, porque alguns vão esquecer, alguns não vão ouvir, né? Então, é escolha também desses que vão fazer o restante da prestação de serviço em viagem. A gente tem muito cuidado hoje, todos os nossos receptivos, os guias que acompanham quando é rodoviário, são super cuidadosos e sabem como lidar, como conversar, como dar todo o suporte para eles. Isso é fundamental, né, Marina? Porque se não houver essa conjunção perfeita entre o agente de viagem, o operador com o seu fornecedor, com o seu guia, porque são tantos detalhes. Esse esquecimento que você falou, eles esquecem muito rápido qualquer regra. O esquecimento de objetos mesmo, eles esquecem. Estão conversando na mesa do cafezinho, volta, cadê? Esqueceu a carteira, esqueceu o celular, esqueceu... Gente, acontece. Então, realmente, a nossa preocupação maior quando a gente reúne a gente de viagem para ouvir um operador como você é dar atenção a esses cuidados, os remédios. Né? A gente pode estar assim, muito bem fisicamente, com todas as nossas funções funcionando, não sei o quê, mas, gente, remédio não tira férias, tem que ir junto com eles. O esquecimento de tomar um remédio, o que eles tomam de remédio, o seguro-saúde que eles vão usar, se a cidade que eles vão atende o seguro-saúde que eles têm, tudo isso eu acho que forma um conjunto que, junto com o operador e junto com o guia e um bom fornecedor, a gente acaba sendo valorizado no nosso trabalho. Exatamente, é esse cuidado em todos os detalhes, né? Então, também, o hotel que a gente fala, a gente tem uma escolha do hotel, que sejam hotéis mais acessíveis, então mais planos, mais retos, mais horizontais. Você vai acomodá-los, vamos tentar pedir um apartamento mais próximo, um apartamento mais térreo, que não tem escada. Então, são alguns cuidados que eles demandam, como cada perfil de público tem os seus cuidados específicos, né? Mas é esse cuidado, a diferença é que eles vão reconhecer isso. Então, a gente tem clientes que viajam com a gente já há 20, há 30, 40 anos.
e estão lá porque eles se sentem, eles confiam. É um público que também tem esse lado bom, assim, pelo menos a terceira idade de hoje. Ela não vai ali na internet procurar um preço mais barato para te trocar. Então, ela confia em você, ela tem segurança, são fatores fundamentais para eles escolherem viajar. É segurança, confiança e conforto e comodidade, né? E aí também cabe o lado de cada gente de ser muito sério e entregar exatamente o que dá, porque também eles vão te cobrar. Se você falou, eu vou ter isso, 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 você vai entregar aquilo. Porque se você pisar na bola, dificilmente você tem segunda chance. Quebrou o elo de confiança, eles são bem mais rígidos com isso do que um outro público que eventualmente releva ou esquece. Isso eles não vão esquecer, né? Então, esse reconhecimento deles... Mas isso é bom, porque aquele bom agente, aquele bom prestador de serviço vai estar sempre sendo reconhecido. Então, assim, eles fazem tudo. A gente tem viagem para todos os destinos. Eu falo, a gente vende Machu Picchu para a terceira idade, dá para vender. É só ter um cuidado. A gente tem um roteiro que tem que ter um tempo maior de climatização. Então, tudo é possível desde que você faça essa customização. E hoje a gente tem aí dois pacotes, inclusive, que a gente faz muita coisa pensando neles, mas nunca é exclusivo, né? Porque alguém que queira também conforto, segurança, praticidade, é o que eles buscam. Eles não vão comprar uma viagem, eles vão ficar largados e ter que descobrir onde é o restaurante que vão almoçar. Eles têm dificuldade, muitas vezes, em andar com muito dinheiro, em usar cartão de crédito. Então, assim, a viagem deles também é uma viagem ótima. Sai com tudo incluído, completinho, tem passeio, tem refeição. É 100%, né? Aquele baita pacotão. Mas, já que nós estamos chegando no final, qual é o seu olhar para as viagens para esse público em 2021? Então, a gente passou por uma fase muito dura. Talvez de todos a população foi talvez um grupo que mais sofreu, né? A gente viu, foi sempre muito mais duro o isolamento para eles do que para o restante da população. Então, a gente está aí sofrendo, eles realmente pararam tudo que a gente tinha de grupo para 2020 foi suspenso, está sendo remanejado. A gente agora está na expectativa aí da vacina. Então, o que eu vejo de positivo? É o primeiro grupo a ser vacinado. Esperamos aqui, cruzamos o dedo para que realmente eles sendo vacinados já estejam aí liberados para começarem a viajar. Diferente aí, por exemplo, eu nem sei se eu vou ter vacina ou quando que eu terei vacina. O meu grupo vai ser lá o que sobrar para o final do ano. A terceira idade vai ser o primeiro grupo. Então, eu imagino que eles vão estar vacinados antes do restante da população. Então, isso eu acho que é um fator positivo. Segundo fator positivo, eles estão muito acostumados a viajar, muito acostumados a sair, né? Não só viajar, mas se reunir com os amigos, eles têm os encontros. E eles passaram um isolamento muito duro. A gente tem conversado, a maioria, assim, os filhos não estão deixando, às vezes, sair nem para ir no mercado, tá indo levar compra na casa dos pais, ou, né, os netos dos avós, porque realmente é o público que tem o maior risco aí da doença, então eles estão tendo um isolamento muito duro. Então, eles estão, assim, muito ansiosos para poder voltar a sair, reencontrar os amigos, conviver, porque a gente já começou a flexibilizar um pouquinho para nós, né? A gente já está saindo ali, vai para trabalhar, vai então, mas a terceira idade ainda está mais duro. Então, eu acho que eles estão ansiosos para voltar a viajar como nunca e vão ser vacinados primeiro. Então, eu estou tentando me apegar um pouquinho a esse lado positivo desses dois fatores. Obviamente, a gente vai ter que estar muito preparado para recebê-los nessa volta, né? Os cuidados redobram, a gente vai ter que ter muito mais cuidado, muito mais atenção, porque eles vão estar ali, vamos dizer assim, vacinados, liberados, mas a gente tem ainda uma população que não foi vacinada. Então, eu acho que uma série de cuidados do lado de cá vai ser necessário. A gente da Confitura ali está criando, aproveitou esse período para criar um monte de roteiro novo. Até vou dar um spoiler aqui, nas próximas semanas a gente deve lançar um que a gente está chamando de Europa Brasileira, um roteiro super bacana, porque eles vão demorar a viajar para o internacional, eu acho que mais do que o público jovem, eles vão ter mais medo de sair, né? Receio de viajar, de fronteira fechar, de ficar preso e tudo mais. Então, eu acho assim, a gente está fazendo uma aposta maior no nacional, nas viagens deles de grupo, né? Deles podendo viajar ali mais com os amigos e curtindo. Os hotéis tendem a entrar agora numa baixa temporada, está mais tranquilo, então as chances até da gente conseguir condições bacanas, preços bons, eu acho que aumentam. Estamos nessa também expectativa. E aí a gente está trazendo muita novidade.
Oi, Marina. Dali, Muito bom. tem uma pergunta aqui de uma convidada no chat, da Marli. Ela está perguntando como o idoso enxerga o guia de turismo que seja quase idoso também. A gente está aí nos últimos 2 minutinhos, mas acho que dá para responder essa pergunta. Eu acho que da parte deles eu não vejo que eles tenham nenhum tipo de preconceito ou se sintam incomodados. Eu acho que é muito mais uma preocupação de quem está usando o guia, vamos dizer assim, mais idoso, se é um idoso que está 100% apto fisicamente. Porque você demanda de ter, às vezes, uma ajuda física mesmo, né? Então, você vai ter que dar a mão ali para alguém, você vai ter que dar um suporte, um apoio para um que anda com mais dificuldade. Então, eu acho que é só importante do nosso lado aqui, quando a gente faz a seleção dos profissionais que vão atender, de serem pessoas que estão, assim, aptas e fisicamente para fazer esse acompanhamento. Às vezes tem que acompanhar até um hospital, alguma coisa. Então, é mais o cuidado nosso do que do próprio idoso em si, em achar que o outro ali não está apto para atendê-lo. Vamos aproveitar, então, esse último minuto. Eu, particularmente, quero te agradecer do fundo do coração por você ter colocado o seu tempo para nós. Agradecer quem pode estar aqui. E quem não pode, já sabe, vai assistir lá no nosso canal. E deixo você, então, se despedir. E espero que todos tenham gostado. E nós vamos ter outros. E espero ter todos aqui novamente, tá bom? Obrigada, Regina e Silmara, aí primeiro pela confiança. Eu sei que vocês são super exigentes, cuidadosas também com o trabalho que vocês estão fazendo, de estar trazendo pessoas sérias para cá. Então, eu me sinto assim, muito honrada por fazer parte desse grupo, por vocês darem esse tempo aqui. Agradecer quem teve paciência de ouvir, que eu falo bastante. Esperar que de alguma forma eu tenha contribuído aí. E fico à disposição aí no grupo do WhatsApp, quem quiser também chamar no pessoal, ligar para a Computur, para que a gente possa aí, de alguma forma, compartilhar e contribuir com o que a gente tem aí de conhecimento desse período aí de estrada nosso. Marina, um beijo. A gente Beijo, vai continuar se vendo no grupo. A gente continua se vendo no grupo e, quem sabe, todos nós juntos no seu grupo. Com certeza, espero todos. Será um prazer atender. Tá bom, então. Beijo.